Durante séculos, um único nome dominou o mundo conhecido: Roma. Seu exército conquistou territórios que iam das florestas da Britânia aos desertos do norte da África. Suas estradas cruzavam continentes. Seu direito influenciaria sistemas jurídicos por milhares de anos. Sua arquitetura inspiraria impérios muito depois de sua queda. Até hoje, palavras de origem latina fazem parte do vocabulário de centenas de milhões de pessoas. Mas talvez a pergunta mais impressionante seja outra. Como uma pequena comunidade instalada às margens de um rio conseguiu transformar-se em uma potência capaz de dominar grande parte do mundo conhecido? A resposta parece simples. Muitos diriam que foi graças ao poder de seu exército. Outros apontariam sua habilidade política. Há quem destaque sua engenharia, sua organização administrativa ou sua capacidade de incorporar povos conquistados. Na verdade, todos esses fatores tiveram um papel importante, mas nenhum deles explica como tudo começou. Para entender Roma, precisamos voltar muitos séculos antes de ela se tornar um império. Precisamos conhecer uma península cercada por mares, cortada por montanhas, habitada por dezenas de povos diferentes, muito antes de qualquer legião marchar por suas estradas. No centro do mar Mediterrâneo estende-se uma longa faixa de terra que hoje conhecemos como Península Itálica. Ao norte, a cadeia dos Alpes formava uma barreira natural que dificultava grandes invasões vindas da Europa continental, embora jamais as impedisse completamente. Mais ao sul, os Apeninos percorriam quase toda a península, dividindo regiões e influenciando o desenvolvimento de diferentes comunidades. Rios como o Po, ao norte, e o Tibre, mais ao centro, forneciam água, terras férteis e importantes rotas de circulação. Muito antes de Roma existir, aquela região já era ocupada por diversos povos. Entre eles estavam os latinos, os sabinos, os samnitas, os úmbrios e muitos outros grupos que possuíam costumes, dialetos e formas de organização próprias. Ao sul da península, cidades fundadas por colonos gregos prosperavam graças ao comércio marítimo. Essa região ficaria conhecida posteriormente como Magna Grécia, devido à forte influência da cultura grega. Ao norte, outro povo exerceria um papel decisivo na formação de Roma: os etruscos. Durante muito tempo, sua origem intrigou os estudiosos. Autores antigos, como Heródoto, sugeriam que eles teriam migrado da Ásia Menor. Já Dionísio de Halicarnasso defendia que eram nativos da própria Itália. Hoje, pesquisas arqueológicas, linguísticas e genéticas indicam que a civilização etrusca se desenvolveu principalmente na própria Península Itálica, embora tenha recebido influências de diferentes culturas do Mediterrâneo. Ainda existem debates sobre alguns aspectos de sua formação, mas esse é o entendimento predominante entre muitos especialistas. Os etruscos construíram cidades planejadas, desenvolveram técnicas avançadas de metalurgia, aperfeiçoaram o sistema de drenagem, ergueram templos monumentais e estabeleceram intensas relações comerciais com gregos, fenícios e outros povos mediterrâneos. Muito antes de Roma se tornar poderosa, eram eles uma das principais forças políticas da região. Enquanto isso, nas margens do rio Tibre, existiam apenas pequenas comunidades agrícolas. Casas simples, pastores, agricultores, alguns povoados espalhados por colinas. Nada indicava que aquele lugar mudaria a história. Mas foi justamente ali que nasceu uma das narrativas de origem mais famosas de toda a antiguidade. Segundo a tradição romana, tudo começou muito antes da fundação da cidade. Após a queda de Troia, um príncipe chamado Enéas, personagem também presente em antigas tradições ligadas à Guerra de Troia, teria fugido da cidade destruída e atravessado o Mediterrâneo até chegar à Itália. Séculos depois, seus descendentes governariam a cidade de Alba Longa.
Foi nesse contexto que teria ocorrido a história de dois irmãos destinados a mudar o mundo, Rômulo e Remo. Mas essa história mistura política, religião, símbolos e tradição de uma forma que desafia até hoje historiadores e arqueólogos. Será que Roma realmente nasceu da história de dois irmãos criados por uma loba? Ou essa narrativa foi construída muito tempo depois para explicar e fortalecer a identidade de um povo que já havia conquistado o mundo? É exatamente essa investigação que faremos na próxima parte. Ao longo da antiguidade, poucos povos valorizaram tanto suas origens quanto os romanos. Para eles, conhecer o passado não era apenas uma forma de preservar a memória. Era também uma maneira de explicar por que Roma havia se tornado tão poderosa. Foi nesse contexto que surgiu a mais famosa narrativa sobre a fundação da cidade. Segundo a tradição romana, tudo começou na cidade de Alba Longa, governada por descendentes de Enéas, o herói troiano que, de acordo com antigas tradições, conseguiu escapar da destruição de Troia e encontrou refúgio na Península Itálica. Em determinado momento, um príncipe chamado Amúlio tomou o trono de seu irmão, Numitor. Para impedir que a linhagem legítima voltasse ao poder, obrigou a filha de Numitor, Réia Sílvia, a tornar-se uma vestal. As vestais eram sacerdotisas dedicadas à deusa Vesta. Segundo a tradição religiosa romana, deveriam permanecer virgens durante todo o período de seu serviço. Mas a história toma um rumo inesperado. Segundo a tradição, Réia Sílvia teria sido visitada pelo deus Marte, divindade da guerra e uma das mais importantes do panteão romano. Dessa união nasceram dois filhos, Rômulo e Remo. Temendo que aqueles meninos representassem uma ameaça ao seu poder, Amúlio ordenou que fossem mortos. Os bebês foram colocados em um cesto lançados às águas do rio Tibre. Mas, segundo a narrativa tradicional, o rio não os levou à morte. As águas depositaram o cesto próximo ao Monte Palatino. Ali ocorreu a cena que atravessaria mais de 2000 anos de história. Uma loba encontrou as crianças. Em vez de atacá-las, teria amamentado os irmãos e protegido os dois até que fossem encontrados por um pastor chamado Fausto. Criados por Fausto e sua esposa, os irmãos cresceram sem conhecer sua verdadeira origem. Já adultos, descobriram quem realmente eram. Retornaram a Alba Longa, derrotaram Amúlio, restauraram Numitor ao trono. Depois decidiram fundar uma nova cidade no local onde haviam sido salvos quando ainda eram crianças. Foi então que surgiu o primeiro grande conflito. Os dois irmãos discordavam sobre qual colina deveria receber a nova cidade. Também buscavam sinais divinos para decidir quem teria o direito de governá-la. As versões antigas apresentam pequenas diferenças, mas todas convergem para o mesmo desfecho. Durante a discussão, Rômulo matou Remo. Segundo alguns relatos, Remo teria atravessado em tom de deboche as muralhas que Rômulo começava a construir. Furioso, Rômulo matou e pronunciou uma frase que se tornaria simbólica: "Assim pereça todo aquele que ousar transpor minhas muralhas." A tradição afirma que, em 21 de abril de 753 a.C., Rômulo fundou oficialmente Roma. Essa data foi adotada pelos próprios romanos como marco do nascimento da cidade e permaneceu como uma referência importante durante séculos. Mas até que ponto essa narrativa pode ser considerada histórica? É aqui que entramos no terreno da investigação. Os próprios autores da antiguidade, como Tito Livio e Plutarco, registraram a história reconhecendo que ela fazia parte das antigas tradições romanas. Eles preservaram esses relatos porque eram fundamentais para compreender a identidade cultural de Roma, não porque possuíssem provas de que cada detalhe tivesse acontecido exatamente daquela maneira. Do ponto de vista da arqueologia, não existe qualquer evidência de que uma loba tenha amamentado dois irmãos,
Zote que Marte tenha sido seu pai. Esses elementos são compreendidos pelos historiadores como parte da tradição mítica da fundação de Roma. Por outro lado, as escavações realizadas principalmente no Monte Palatino revelaram vestígios de pequenas aldeias que existiam naquela região durante o século VIII a.C., justamente o período ao qual a tradição atribui a fundação da cidade. Foram encontrados restos de cabanas, cercas, objetos de uso cotidiano e sinais de ocupação contínua. Essas descobertas indicam que comunidades latinas realmente habitavam aquela área quando Roma começou a surgir. Entretanto, tudo sugere que esse processo foi gradual. Em vez de nascer em um único dia, a cidade provavelmente se formou a partir da união de diferentes aldeias instaladas nas colinas próximas ao rio Tibre. Isso significa que a tradição e a arqueologia não contam exatamente a mesma história, mas também não são completamente incompatíveis. A tradição preserva a memória simbólica do nascimento de Roma. A arqueologia revela como aquele processo provavelmente ocorreu na prática. Talvez seja justamente essa combinação que explique por que a história de Rômulo e Remo atravessou mais de 2 milênios. Ela não fala apenas sobre 2 irmãos. Ela transmite valores que os romanos admiravam: coragem, determinação, proteção da cidade e a ideia de que Roma possuía um destino especial. Mas, independentemente de como a cidade tenha surgido, uma pergunta continua sem resposta. Como um pequeno agrupamento de aldeias conseguiu transformar-se na potência dominante da Península Itálica? A resposta começa com os primeiros reis de Roma. E, curiosamente, muitos deles talvez tenham aprendido mais com os etruscos do que com qualquer outro povo da época. Se a tradição estiver correta, Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Mas, mesmo entre os próprios autores da antiguidade, separar o que pertence à história do que pertence à tradição não é uma tarefa simples. Os romanos acreditavam que, após Rômulo, outros 6 reis governaram a cidade antes do nascimento da República. Esses governantes ficaram conhecidos como 7 reis de Roma. Durante muito tempo, muitos historiadores imaginaram que essa lista fosse apenas uma construção lendária criada séculos depois. Hoje, a visão é mais equilibrada. Embora seja impossível confirmar a existência ou as ações de cada rei exatamente como descritas pelas fontes antigas, a arqueologia mostra que Roma realmente passou por um período de monarquia antes da República. Isso significa que, mesmo que alguns detalhes tenham sido embelezados pela tradição, o período monárquico provavelmente existiu. Segundo os relatos preservados por autores como Tito Livio e Dionísio de Halicarnasso, cada rei teria deixado uma contribuição importante para o crescimento da cidade. Após Rômulo, a tradição apresenta Numa Pompílio. Enquanto Rômulo simbolizava a guerra e a expansão, Numa representava quase o oposto. Era lembrado como um governante voltado para a religião, para a organização das instituições e para a paz. A ele são atribuídas reformas religiosas, a criação de diversos sacerdócios e a organização de cerimônias que marcariam profundamente a identidade romana. Mesmo que seja difícil confirmar cada uma dessas medidas, elas mostram como os próprios romanos entendiam sua história. Roma não teria sido construída apenas pela espada, mas também pelas leis e pela religião. Depois vieram outros reis que, segundo a tradição, ampliaram o território da cidade, organizaram o exército e fortaleceram sua administração. Mas foi durante os últimos reis que Roma começou a sofrer uma influência decisiva de um povo vizinho, os etruscos. Naquela época, os etruscos estavam entre as civilizações mais desenvolvidas da Península Itálica. Suas cidades possuíam ruas planejadas, grandes obras de drenagem, templos monumentais, conhecimentos avançados de engenharia, metalurgia, arquitetura e intenso comércio com outras regiões do Mediterrâneo.
Muito do que mais tarde se tornaria característico de Roma provavelmente teve origem nesse contato. Os arqueólogos acreditam que foi durante esse período que a cidade começou a abandonar a aparência de um simples conjunto de aldeias. As colinas passaram a ser conectadas. Áreas alagadas foram drenadas. Novos espaços públicos começaram a surgir. Um dos exemplos mais impressionantes foi a construção da Cloaca Máxima, um gigantesco sistema de drenagem que permitia ocupar regiões antes inundadas. Embora tenha sofrido diversas ampliações ao longo dos séculos, parte dessa obra continuou funcionando por mais de 2000 anos. Outro símbolo desse período foi o desenvolvimento do Fórum Romano. Inicialmente, aquele espaço era apenas uma área pantanosa. Após as obras de drenagem, transformou-se no centro político, econômico e religioso da cidade. Ali seriam tomadas decisões que mudariam o destino de Roma durante séculos. Os próprios romanos também passaram a utilizar diversos símbolos associados ao poder etrusco. Entre eles estavam elementos das cerimônias públicas, certas vestimentas oficiais e até insígnias que mais tarde seriam adotadas pelos magistrados da República. Roma não copiava por falta de criatividade. Copiava porque reconhecia quando outra sociedade fazia algo melhor. E essa característica apareceria repetidas vezes ao longo de sua história. Quando encontrava uma inovação útil, Roma a adaptava. Quando observava uma boa estratégia militar, aprendia com ela. Quando uma técnica de engenharia funcionava, passava a utilizá-la em larga escala. Essa capacidade de absorver conhecimentos de diferentes povos talvez tenha sido uma de suas maiores vantagens. Mas nem tudo era estabilidade. Segundo a tradição, o último rei de Roma foi Lúcio Tarquínio, conhecido como Tarquínio, o Soberbo. Os autores antigos o descrevem como um governante autoritário que concentrou poder, governou sem consultar o Senado e passou a ser visto com crescente desconfiança pela população. Foi durante seu reinado que ocorreu um episódio que, segundo a tradição romana, mudaria completamente a história da cidade. A jovem Lucrécia, esposa de um importante nobre romano, teria sido violentada por Sexto Tarquínio, filho do rei. Incapaz de suportar a vergonha imposta por aquele crime, Lucrécia reuniu familiares e amigos, contou o que havia acontecido. Logo depois, tirou a própria vida. Sua morte provocou uma profunda revolta. Liderados por Lúcio Júnior Bruto, diversos nobres organizaram uma rebelião. O rei foi expulso de Roma. E, segundo a tradição, os romanos fizeram um juramento. Jamais permitiriam que outro rei governasse a cidade. Mas até que ponto essa história aconteceu exatamente dessa forma? Os historiadores modernos reconhecem que é difícil confirmar todos os detalhes preservados pelas fontes antigas. É possível que o episódio de Lucrécia tenha sido ampliado ou simbolizado ao longo do tempo. No entanto, existe um consenso mais amplo de que, por volta do final do século VI a.C., Roma realmente passou por uma importante transformação política. A monarquia chegou ao fim. E um novo sistema de governo começava a surgir. Um sistema que mudaria completamente o destino da cidade. A República Romana. E foi justamente ela que transformaria uma pequena potência regional na maior força política e militar do Mediterrâneo. A expulsão de Tarquínio, o Soberbo, marcou muito mais que o fim de uma dinastia. Ela mudou completamente a forma como Roma seria governada. Segundo a tradição, depois da queda da monarquia, os romanos fizeram um juramento. Jamais aceitariam novamente que um único homem concentrasse todo o poder da cidade. Nascia assim um novo modelo político, a República. A palavra vem do latim res publica, que pode ser traduzida como coisa pública ou assunto do povo.
Na prática, significava que o governo deixava de pertencer a um rei e passava a ser administrado por diferentes magistrados e instituições. Mas isso não significava que todos os habitantes de Roma participavam igualmente das decisões. Muito longe disso. A sociedade romana era profundamente hierarquizada. No topo estavam os patrícios, famílias tradicionais que afirmavam descender dos primeiros habitantes da cidade. Durante muito tempo, apenas eles podiam ocupar os principais cargos políticos e religiosos. Abaixo deles estavam os plebeus. Eram agricultores, comerciantes, artesãos e soldados. Representavam a maior parte da população, mas possuíam poucos direitos políticos nos primeiros séculos da República. Havia ainda os clientes, ligados a famílias mais poderosas por relações, proteção e dependência, além dos escravizados, que não possuíam liberdade e desempenhavam diversas funções na economia romana. No centro desse novo sistema estava o Senado. Inicialmente formado pelos chefes das famílias mais influentes, o Senado não criava leis da mesma maneira que um parlamento moderno. Sua principal função era orientar a política de Roma. Controlava as finanças públicas, supervisionava relações diplomáticas, definia estratégias militares e exercia enorme influência sobre praticamente todas as decisões importantes. Ao mesmo tempo, para evitar que alguém acumulasse poder excessivo, Roma passou a eleger 2 cônsules. Ambos governavam juntos durante apenas um ano. Cada um possuía autoridade para vetar decisões do outro. Era uma forma engenhosa de impedir o surgimento de um novo rei. Mesmo assim, o sistema estava longe de ser perfeito. Os plebeus logo perceberam que carregavam grande parte do peso da república. Lutavam nas guerras, pagavam impostos, produziam alimentos, mas continuavam praticamente excluídos das decisões políticas. A tensão cresceu. Segundo os autores antigos, em diversos momentos os plebeus chegaram a abandonar temporariamente a cidade em protesto, recusando-se a trabalhar ou servir no exército. Esses episódios ficaram conhecidos como as secessões da plebe. Sem soldados, sem agricultores, sem artesãos, Roma simplesmente não podia funcionar. Pouco a pouco, os patrícios foram obrigados a negociar. Foi assim que surgiram importantes mudanças. Uma das mais conhecidas foi a criação dos tribunos da plebe. Esses magistrados tinham a missão de defender os interesses dos plebeus. Sua principal ferramenta era o poder de veto. Caso considerassem determinada decisão injusta, podiam simplesmente impedir sua aplicação. Era um mecanismo político extremamente avançado para a época. Outra conquista importante ocorreu por volta de 450 a.C. Até então, grande parte das leis romanas era baseada na tradição oral. Isso permitia diferentes interpretações e favorecia quem já detinha o poder. Para reduzir esse problema, foi elaborada a Lei das 12 Tábuas. As normas passaram a ser gravadas em placas de bronze expostas publicamente. Qualquer cidadão poderia conhecê-las. Embora essas leis estejam muito distantes dos padrões modernos de justiça, elas representaram um passo importante para limitar a arbitrariedade e tornar as regras mais acessíveis. A República não eliminou as desigualdades, mas criou mecanismos que permitiam adaptar o sistema diante de novas pressões. E talvez esse tenha sido um dos maiores segredos de Roma. Ela mudava quando era necessário, sem abandonar completamente suas instituições. Enquanto outras cidades frequentemente mergulhavam em guerras internas ou disputas pelo poder, Roma encontrava formas de absorver crises e seguir em frente. Esse processo também fortaleceu outro aspecto fundamental: o serviço militar. Na República Romana, defender a cidade era considerado um dever cívico. Durante muito tempo, os próprios cidadãos formavam o núcleo do exército.
Quem possuía terras tinha a obrigação de lutar quando convocado. As campanhas militares eram vistas como uma responsabilidade compartilhada, à medida que Roma expandia seus domínios. Porém, esse sistema começou a enfrentar novos desafios. As guerras tornavam-se mais longas, os inimigos eram mais numerosos, as distâncias aumentavam. A pequena força de cidadãos que havia protegido Roma durante seus primeiros séculos já não era suficiente. Era preciso criar algo completamente diferente, algo muito mais organizado, muito mais disciplinado, muito mais eficiente. Nascia ali aquela que muitos historiadores consideram a maior máquina militar da antiguidade, as legiões romanas. E compreender como elas funcionavam talvez seja a chave para responder à maior pergunta deste documentário: como Roma conquistou o mundo? Quando pensamos no exército romano, é comum imaginarmos milhares de soldados marchando em perfeita formação, escudos alinhados, armaduras reluzentes, estandartes erguidos, uma disciplina quase absoluta. Essa imagem não está totalmente errada, mas ela conta apenas uma pequena parte da história. A verdadeira força de Roma não estava apenas na coragem de seus soldados, nem em suas armas, muito menos em um segredo militar perdido no tempo. Sua maior vantagem era algo muito menos impressionante aos olhos: organização. Enquanto muitos povos da antiguidade reuniam grandes exércitos apenas quando uma guerra começava, Roma desenvolveu um sistema permanente de preparação. O treinamento era constante. A disciplina era rigorosa. Cada homem conhecia exatamente sua função, e cada comandante sabia onde posicionar suas tropas em praticamente qualquer situação. Foi isso que permitiu que Roma enfrentasse inimigos muito diferentes ao longo dos séculos: gregos, cartagineses, gauleses, hispânicos, germanos e muitos outros povos. A base desse sistema era a legião. Durante a República, sua organização sofreu diversas mudanças, mas, de maneira geral, uma legião era composta por aproximadamente 4 a 5 mil soldados. Esses homens eram divididos em unidades menores. Essa estrutura permitia que os comandantes transmitissem ordens rapidamente e reorganizassem suas linhas durante o combate. Enquanto muitos exércitos dependiam da iniciativa individual de seus guerreiros, os romanos dependiam da coordenação coletiva. Se uma unidade recuava, outra imediatamente ocupava seu lugar. Se um flanco era ameaçado, reservas podiam ser deslocadas rapidamente. Cada movimento fazia parte de um sistema cuidadosamente planejado. Mas o treinamento começava muito antes do campo de batalha. Os recrutas aprendiam a marchar dezenas de quilômetros carregando equipamentos pesados. Construíam estradas, escavavam trincheiras, erguiam muralhas temporárias, montavam pontes, transportavam suprimentos. O soldado romano precisava saber muito mais do que lutar. Precisava construir, organizar, sobreviver. Ao final de praticamente cada dia de marcha, mesmo que nenhum inimigo estivesse por perto, os legionários construíam um acampamento fortificado. À primeira vista, isso parecia um enorme desperdício de tempo, mas havia uma lógica por trás dessa prática. Os acampamentos protegiam o exército durante a noite, organizavam os suprimentos, facilitavam a distribuição de ordens e reduziam drasticamente o risco de ataque surpresa. Muitos desses acampamentos eram planejados com ruas retas, setores bem definidos e entradas protegidas. Alguns acabaram dando origem a cidades permanentes. Enquanto outros exércitos descansavam em qualquer lugar disponível, os romanos terminavam o dia dentro de uma pequena fortaleza construída por eles mesmos. A logística também impressionava.
Nenhum exército permanece eficiente durante muito tempo sem alimentos, equipamentos e rotas de abastecimento. Roma compreendeu isso desde cedo. As famosas estradas romanas não serviam apenas para facilitar o comércio. Elas permitiam deslocar soldados, cavalos, armas e mantimentos com velocidade muito superior à de muitos adversários. Existe um antigo ditado atribuído aos romanos: todos os caminhos levam a Roma. Embora essa frase tenha se tornado popular muitos séculos depois, ela resume bem a importância da infraestrutura construída pela República. As estradas conectavam cidades, províncias, portos, fortalezas e garantiam que reforços chegassem rapidamente onde fossem necessários. Outro aspecto frequentemente esquecido era a padronização. Os equipamentos seguiam modelos semelhantes. As ordens eram transmitidas de forma organizada. Os procedimentos eram repetidos inúmeras vezes durante os treinamentos. Isso diminuía erros e aumentava a eficiência do conjunto. Mas talvez a maior qualidade das legiões fosse outra. Roma aprendia. Quando uma estratégia não funcionava, ela era modificada. Quando um inimigo apresentava uma nova forma de combate, os romanos estudavam aquela ameaça. Em vez de insistirem nos próprios erros, adaptavam-se. Foi assim que enfrentaram diferentes povos durante séculos. Foi assim que sobreviveram a derrotas devastadoras. E foi assim que transformaram fracassos em vitórias futuras. Essa capacidade seria colocada à prova muito em breve. Por quê? No século III a.C., Roma encontraria o adversário mais perigoso de toda a sua história até aquele momento. Uma potência marítima extremamente rica. Comandantes experientes. Mercenários vindos de diversas partes do Mediterrâneo. E um homem que se tornaria uma verdadeira lenda da estratégia militar. Seu nome era Aníbal. Durante anos, ele faria aquilo que parecia impossível. Levaria a guerra para dentro da própria Itália e colocaria Roma à beira da destruição. A próxima etapa da nossa investigação responderá a uma pergunta que intriga historiadores há séculos. Como Roma conseguiu sobreviver ao maior inimigo que já enfrentou? No século III a.C., Roma já não era apenas uma cidade poderosa. Após décadas de guerras e alianças, havia se tornado a principal força da Península Itálica. Mas controlar a Itália era apenas parte da disputa. O verdadeiro prêmio era o Mediterrâneo. Quem dominasse suas rotas marítimas controlaria o comércio, a circulação de riqueza e a influência política sobre boa parte do mundo conhecido. Foi nesse cenário que Roma encontrou seu adversário mais perigoso. Cartago. Fundada por colonos fenícios no norte da África, Cartago transformou-se em uma das cidades mais ricas da antiguidade. Sua localização favorecia o comércio entre diferentes regiões do Mediterrâneo. Sua frota estava entre as mais poderosas da época. Seus mercadores cruzavam mares transportando metais, tecidos, especiarias e inúmeros outros produtos. Enquanto Roma dominava a terra, Cartago dominava o mar. Era inevitável que essas duas potências acabassem entrando em conflito. Os historiadores chamam essa série de confrontos de guerras púnicas. Foram 3 guerras travadas ao longo de mais de um século. Cada uma delas contribuiu para transformar o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. A Primeira Guerra Púnica começou em 264 a.C. Até então, Roma possuía pouca experiência naval. Cartago, ao contrário, era uma potência marítima consolidada. À primeira vista, parecia uma disputa desigual. Mas Roma fez aquilo que repetiria inúmeras vezes ao longo de sua história. Aprendeu rapidamente. Segundo os autores antigos, os romanos capturaram um navio cartaginês, estudaram sua construção e produziram uma frota semelhante em pouco tempo.
Além disso, desenvolveram um equipamento conhecido como corvo, uma ponte móvel equipada com um gancho de ferro. Quando dois navios se aproximavam, o corvo era lançado sobre a embarcação inimiga. As tripulações ficavam presas umas às outras. Em vez de depender apenas da habilidade naval, os romanos transformavam combates marítimos em batalhas terrestres sobre os conveses. Era exatamente o tipo de luta em que suas legiões se destacavam. Após anos de confrontos, Roma saiu vitoriosa. Cartago perdeu importantes territórios, incluindo a Sicília. Mas a paz duraria pouco. Humilhados pela derrota, os cartagineses buscaram novas fontes de riqueza. Foi na Península Ibérica que surgiu um comandante cuja fama atravessaria mais de 2000 anos. Aníbal Barca. Segundo uma antiga tradição preservada por autores como Políbio e Tito Livio, ainda criança Aníbal teria acompanhado seu pai, Amílcar Barca, em uma cerimônia religiosa. Ali, teria jurado manter inimizade eterna contra Roma. Não sabemos se esse episódio aconteceu exatamente dessa forma, mas ele ilustra como os próprios antigos enxergavam o conflito entre os dois povos. Quando assumiu o comando das forças cartaginesas na Espanha, Aníbal demonstrou talento militar extraordinário. Conquistou cidades, fortaleceu alianças, preparou cuidadosamente seu exército, e então tomou uma decisão que poucos imaginariam possível. Em vez de atacar Roma pelo mar, onde a frota romana já era forte, escolheu um caminho praticamente impensável. Marcharia por terra, atravessaria a Gália e depois cruzaria os Alpes, uma das cadeias de montanhas mais difíceis da Europa, levando consigo dezenas de milhares de soldados, cavalaria e elefantes de guerra. Até hoje, essa marcha é considerada uma das maiores operações militares da antiguidade. As dificuldades começaram logo nos primeiros dias. Trilhas estreitas, neve, deslizamentos de pedras, frio intenso, ataques de tribos locais. Muitos homens morreram. Animais despencaram pelos penhascos. Diversos elefantes não sobreviveram à travessia. Mesmo assim, contra todas as expectativas, Aníbal conseguiu fazer aquilo que Roma julgava impossível. Seu exército desceu das montanhas e apareceu no norte da Itália. O choque foi enorme. Os romanos simplesmente não esperavam encontrar um exército cartaginês vindo daquela direção. Nos anos seguintes, Aníbal derrotaria sucessivos exércitos romanos. Primeiro às margens do rio Ticino, depois no rio Trébia. Mais tarde, às margens do lago Trasimeno, preparou uma emboscada considerada uma das mais brilhantes da história militar. Ocultou parte de suas tropas entre as colinas. Esperou o momento certo. Quando o exército romano entrou no estreito corredor entre o lago e as montanhas, foi atacado por vários lados ao mesmo tempo. A derrota foi devastadora. Roma estava em choque, mas o pior ainda estava por acontecer. No ano de 216 a.C., perto da pequena cidade de Canas, os dois maiores exércitos do conflito finalmente se enfrentaram. O que aconteceu naquele campo de batalha continua sendo estudado em academias militares até hoje, porque Aníbal executou uma manobra que entrou para a história como uma das maiores obras-primas da estratégia. E foi ali que Roma chegou mais perto de desaparecer. Essa será a próxima etapa da nossa investigação. No verão de 216 a.C., dois dos maiores exércitos da antiguidade encontrarão-se próximos à pequena cidade de Canas, no sul da Itália. De um lado estava Roma, confiante, determinada, disposta a encerrar a guerra de uma vez por todas. Do outro lado encontrava-se Aníbal. Depois de anos derrotando sucessivos exércitos romanos, o comandante cartaginês sabia que aquela talvez fosse sua maior oportunidade. Segundo os relatos preservados principalmente por Políbio, mais tarde,
por Tito Livio, Roma reuniu uma força gigantesca. As estimativas variam conforme a fonte, mas muitos estudiosos acreditam que os romanos colocaram em campo algo entre 70 e 80 mil homens. Era um dos maiores exércitos já organizados pela República até aquele momento. Os comandantes romanos acreditavam que a superioridade numérica seria suficiente para esmagar Cartago. Aníbal pensava diferente. Em vez de posicionar suas tropas em uma linha reta, organizou o centro de seu exército em uma formação levemente projetada para frente. Seus soldados mais experientes ficaram protegidos nas laterais. Era uma armadilha. Quando a batalha começou, os romanos avançaram com enorme força contra o centro cartaginês. À primeira vista, parecia que estavam vencendo. O centro de Aníbal recuava lentamente, mas aquele recuo era planejado. Enquanto os legionários avançavam cada vez mais, sua formação começava a se comprimir. O espaço diminuía. As ordens tornavam-se mais difíceis de transmitir. A enorme vantagem numérica de Roma transformava-se em um problema. Foi então que Aníbal deu o golpe decisivo. As tropas posicionadas nas extremidades avançaram ao mesmo tempo contra os flancos romanos. Pouco depois, sua cavalaria, que já havia derrotado a cavalaria inimiga, retornou e atacou pela retaguarda. Em poucos instantes, o gigantesco exército romano encontrava-se completamente cercado. Era um cerco quase perfeito, sem espaço para manobrar, sem possibilidade de fuga. Milhares de soldados ficaram presos uns contra os outros. Segundo os autores antigos, o massacre durou horas. As estimativas de mortos variam bastante, mas muitos historiadores consideram que dezenas de milhares de romanos perderam a vida naquele único dia. Poucas derrotas militares da antiguidade alcançaram proporções semelhantes. Até hoje, a chamada manobra de envolvimento duplo executada por Aníbal em Canas continua sendo estudada em academias militares ao redor do mundo. Foi uma demonstração extraordinária de planejamento, disciplina e leitura do campo de batalha. Em qualquer outro momento da história, uma derrota dessa magnitude provavelmente significaria o fim de uma nação. Mas Roma reagiu de forma surpreendente. O pânico tomou conta da cidade. Famílias aguardavam notícias de parentes que jamais retornariam. Temia-se que Aníbal marchasse imediatamente contra Roma. No entanto, isso nunca aconteceu. Os historiadores ainda discutem por que Aníbal não tentou conquistar a cidade logo após Canas. Alguns defendem que seu exército estava exausto. Outros apontam a falta de equipamentos adequados para um longo cerco. Também há quem destaque que ele esperava provocar o abandono dos aliados italianos de Roma, enfraquecendo a República antes de atacar sua capital. Independentemente da razão, aquele intervalo deu aos romanos aquilo de que mais precisavam: tempo. E foi exatamente nesse momento que Roma revelou sua maior qualidade. Ela não desistiu. O Senado recusou qualquer proposta de rendição. Novos exércitos começaram a ser organizados. Homens mais jovens e mais velhos foram convocados. Até escravizados receberam a promessa de liberdade caso aceitassem lutar. Roma utilizou praticamente todos os recursos disponíveis para continuar a guerra. Mas houve outra mudança ainda mais importante. Os romanos decidiram que não enfrentariam mais Aníbal em grandes batalhas campais. Em vez disso, passaram a desgastar lentamente seu exército. Atacavam pequenas unidades, interrompiam suprimentos, evitavam confrontos diretos. Essa estratégia ficou associada ao general Quinto Fábio Máximo, que ganhou o apelido de Contator, ou o Protelador. Na época, muitos romanos criticaram essa postura. Parecia covardia, parecia falta de coragem. Mas, com o passar dos anos, ficou claro que Fábio compreendia algo fundamental.
Aníbal era praticamente imbatível em uma batalha aberta. Então Roma decidiu vencer de outra forma. Enquanto isso, Cartago enfrentava dificuldades para enviar reforços suficientes à Itália. A guerra começava lentamente a mudar de direção. E foi então que surgiu um novo comandante romano. Um homem que estudaria cuidadosamente tudo aquilo que Aníbal havia feito e usaria esse conhecimento contra o próprio comandante cartaginês. Seu nome era Públio Cornélio Cipião. Mais tarde, ele seria conhecido por toda a história como Cipião Africano. Seria ele quem finalmente encerraria a guerra. Mas sua maior arma não seria apenas a força. Seria a capacidade de aprender com o maior estrategista que Roma já enfrentou. Após mais de uma década devastando a Itália, Aníbal permanecia em território inimigo. Mesmo sem conseguir conquistar Roma, continuava representando uma ameaça constante. Mas, enquanto o comandante cartaginês concentrava suas forças na península, um jovem general romano começou a mudar o rumo da guerra em outro cenário. Seu nome era Públio Cornélio Cipião. Filho de uma importante família romana, Cipião havia testemunhado de perto os desastres provocados por Aníbal. Em vez de repetir os erros de seus antecessores, decidiu estudar cuidadosamente a maneira como o comandante cartaginês combatia. Com o apoio do Senado, iniciou campanhas na Península Ibérica, onde Cartago mantinha importantes territórios, de onde vinham boa parte de seus recursos militares. Ao longo de alguns anos, Cipião conquistou posições estratégicas, rompeu linhas de abastecimento e reduziu significativamente a capacidade de Cartago de sustentar a guerra. Era uma mudança importante. Pela primeira vez desde o início do conflito, Roma deixava de apenas reagir. Agora, obrigava seu inimigo a se defender. Em 204 a.C., Cipião tomou uma decisão ousada. Levou o exército romano diretamente para o norte da África. A estratégia era simples, mas extremamente arriscada. Se Cartago fosse ameaçada em seu próprio território, Aníbal seria obrigado a abandonar a Itália para protegê-la. Foi exatamente o que aconteceu. Depois de aproximadamente 15 anos em campanha, Aníbal deixou a Península Itálica e retornou à sua terra natal. O confronto decisivo ocorreu em 202 a.C., próximo à cidade de Zama. Os dois maiores comandantes daquela geração finalmente estavam frente a frente. Aníbal ainda possuía um exército experiente. Também levou ao campo dezenas de elefantes de guerra, esperando repetir o impacto psicológico que esses animais haviam causado em campanhas anteriores. Mas Cipião preparou cuidadosamente sua estratégia. Em vez de posicionar suas tropas em linhas contínuas, organizou corredores entre as formações romanas. Quando os elefantes avançaram, muitos passaram diretamente por esses espaços, perdendo grande parte de sua eficácia. Ao mesmo tempo, a cavalaria romana, comandada em parte por Massinissa, rei da Numídia e aliado de Roma, conseguiu derrotar a cavalaria cartaginesa. Mais tarde, retornou ao campo de batalha e atacou as tropas de Aníbal pela retaguarda. Era uma situação que lembrava, de forma quase simbólica, aquilo que o próprio Aníbal havia feito aos romanos em Canas. Desta vez, porém, os papéis estavam invertidos. Após anos de guerra, Cartago foi derrotada. As condições de paz impostas pelos romanos foram severas. A cidade perdeu grande parte de sua frota, entregou territórios, pagou enormes indenizações e ficou impedida de iniciar novas guerras sem autorização de Roma. As guerras púnicas ainda teriam um terceiro conflito décadas depois, que terminaria com a destruição definitiva de Cartago. Mas, para muitos historiadores, foi a vitória em Zama que realmente transformou Roma na principal potência do Mediterrâneo. A ameaça cartaginesa havia sido neutralizada.
Nenhum outro rival possuía força suficiente para desafiar Roma de maneira semelhante. A República parecia mais poderosa do que nunca, mas a vitória trouxe consequências que poucos perceberam naquele momento. As conquistas militares multiplicaram as riquezas de Roma. Milhares de prisioneiros de guerra foram escravizados. Grandes propriedades rurais cresceram rapidamente. A elite tornou-se cada vez mais rica. Enquanto isso, muitos pequenos agricultores, que haviam passado anos lutando nas campanhas militares, retornavam para encontrar suas terras abandonadas ou incapazes de competir com as enormes propriedades controladas pelos mais ricos. As diferenças sociais aumentavam. A tensão política crescia lentamente. Roma havia derrotado seu maior inimigo externo. Agora começava a enfrentar um adversário muito mais difícil de combater, ela própria. Nas décadas seguintes, disputas entre ricos e pobres, conflitos políticos e ambições pessoais mergulhariam a República em uma profunda crise. Generais passariam a exercer influência cada vez maior. Exércitos tornariam-se leais aos seus comandantes e não apenas ao Estado. O equilíbrio construído ao longo de séculos começaria a se romper. Entre todos os homens que surgiriam nesse período turbulento, um acabaria mudando para sempre o destino de Roma. Seu nome era Júlio César, mas essa já é a história do próximo capítulo das Crônicas da Humanidade. Conclusão do documentário 1. Quando olhamos para a história de Roma, é tentador acreditar que seu sucesso foi consequência de exércitos invencíveis ou de generais extraordinários. Mas nossa investigação revela uma realidade mais complexa. Roma venceu porque soube aprender. Aprendeu com seus aliados. Aprendeu com seus inimigos. Copiou técnicas. Adaptou estratégias. Mudou suas instituições quando necessário. E, acima de tudo, recusou-se a aceitar que uma derrota pudesse definir seu destino. Foi assim que uma pequena cidade às margens do rio Tibre deixou de ser apenas mais uma comunidade da Península Itálica e iniciou a construção de uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu.